eu descobri que eu era celíaca e tinha intolerância à lactose também, eu não sabia sobre a contaminação cruzada. Isso foi um grande problema nos meus 2 primeiros anos. Porque eu morava com a minha tia, né? E como eu não entendia nada sobre contaminação cruzada, como nunca ninguém me explicou sobre isso, eu passei esses 2 anos me contaminando e passando muito mal. Por quê? Porque como eu não entendia esse conceito, eu não tinha separação, eu não tinha organização na cozinha. Então eu usava os mesmos utensílios, né? Eu comprava as farinhas sem glúten e colocava no mesmo armário que as farinhas com a farinha de trigo, né? Então acabava tendo essa contaminação cruzada direta e indiretamente também, e eu passava mal demais. Então, nesses 2 anos, eu fui parar no hospital muitas vezes. Porque quando eu me contamino, eu tenho uma reação muito forte que é sentir, entre outras, né? Eu tenho vários sintomas, mas sentir dores nas articulações. Eu sinto muita dor nas articulações quando eu me contamino, né? E lá eu tava me contaminando diariamente, então era assim, muito frequente as minhas idas ao hospital, tomar soro, tomar remédio na veia, enfim. Por quê? Porque primeiro eu não conhecia esse conceito e por isso que eu fiz questão de explicar sobre a contaminação cruzada. Porque tem muita gente que não sabe. Não é uma coisa que se é falada, né? Mesmo especialistas, tem muitos que não explicam sobre isso. E é extremamente importante se você tem alguma condição que reaja a essa contaminação cruzada. Segundo, que não sabendo da contaminação, eu não me organizava dentro da cozinha. Então lá tudo era misturado. E por isso eu passava mal. E aí depois que eu fui entendendo sobre isso, né, eu mudei para minha casa e aí fui morar sozinha. E aí sim, lá era tudo livre de glúten. Foi ali que eu comecei a melhorar. Porque eu não me contaminava mais, eu já sabia sobre esse conceito. E eu tinha organização. Outro exemplo que me veio à cabeça agora. Agora que eu sei fazer os meus preparos, eu me organizo para levar os meus preparos onde eu for. Por quê? Porque, né, na casa da família, pelo menos eu não tenho isso de ir na casa da família e lá ter alguma coisa que seja livre de contaminação que eu possa consumir. Não tem. Então, o que eu faço? Eu me organizo previamente e levo a minha preparação. Eu fui para Rondônia agora em junho. Um beijo para Rondônia aí. Meus pais moram lá, minha avó, meu irmão. Todo mundo mora lá. Eu sou a desgarrada. E aí, como que eu faço? Eu tenho que ter organização para eu levar as minhas farinhas, porque lá eu não encontro para comprar. Eu tenho que ter organização, porque lá a casa da minha mãe ela é contaminada. Eles usam muita farinha de trigo, tá? Então eu tenho que me organizar para quê? Para eu ter os meus utensílios separados, para eu cozinhar em um fogão separado, para eu lavar a louça em uma pia separada, porque eu reajo à contaminação cruzada. E eu sei que é trabalhoso, eu sei que é difícil, mas eu prefiro ter esse trabalho a me contaminar e passar mal, porque para mim o custo-benefício não vale. Se eu me contamino, se eu continuo consumindo glúten, entrando em contato mesmo que em pequenas proporções, eu sei que daqui uns anos eu tenho uma chance muito maior de desenvolver outras doenças. A mais famosa é o câncer de intestino. Porque a gente está agredindo o nosso organismo quando a gente consome glúten. Isso eu tô falando de celíacos, tá? A gente agride o nosso organismo ao consumir o glúten, mesmo entrando no nosso organismo de maneira cruzada, ou seja, em uma pequena proporção. Então, o custo-benefício não vale a pena. Por isso que eu tenho essa organização para poder fazer os meus preparos de maneira segura. Para isso, a gente tem que se organizar também. Se planejar, eu vou viajar. Será que onde eu vou tem alguma coisa que eu possa consumir? Onde que eu vou ficar? Num hotel? Num Airbnb? Num apartamento? Né? Tem que ter essa organização para você se planejar para viajar também, tá? Bom, era assim que eu me organizava, ou seja, no início eu não tinha organização nenhuma, nem de ingrediente, nem de utensílio, e por isso eu passava muito mal. A partir do momento que eu comecei a ficar consciente sobre isso, né, sobre essa contaminação cruzada, comecei a me organizar ali na cozinha, eu consegui ser mais eficiente nos meus preparos e eu parei de me contaminar, ou seja, não passei mais mal. Isso é incrível, gente, tem um valor assim. Você pode estar pensando assim, nossa, mas é simples se organizar. Não é. Não é quando você precisa se organizar e prestar atenção se
a sua família não tá contaminando o seu produto, não tá usando a sua faca, não tá usando a sua bucha de lavar louça, a gente tem que ficar atento, a gente tem que conscientizar.